Carmelo descalço, Carmelo calçado, Carmelo mensageiro, Carmelo da antiga observância. E aí? Quais são as principais diferenças entre todas essas nomenclaturas e tudo aquilo que envolve o Carmelo? É isso que eu vou tentar te explicar, falar um pouquinho sobre isso neste vídeo. Então já curte aqui, já compartilha, já se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder nenhuma novidade. Muito bem, eu sou carmelita mensageiro do Espírito Santo, uma comunidade, um instituto religioso que bebe das fontes do Carmelo descalço. Mas muita gente tem essa dúvida. O que é Carmelo descalço? Como surgiu o carisma do Carmelo? Então eu vou falar um pouquinho disso para você. Na época das cruzadas, em que os homens lutavam ali na região da Terra Santa, alguns destes homens que estavam nas cruzadas, ao invés de voltar para casa, decidiram se retirar para viver uma vida de oração mais profunda, uma vida de intimidade com Deus de maneira muito mais profunda. Então o que fizeram? Lá mesmo na Terra Santa, decidiram subir a um monte e ali se retirar em oração. Que monte é esse? Monte Carmelo. Monte Carmelo conhecido já desde as Sagradas Escrituras. Se você pegar ali o primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 até o capítulo 19, você vai ver a história do profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, e foi justamente o profeta que subiu ao Monte Carmelo para ir contra a idolatria, para estar mais na presença de Deus, e é também o profeta que, além de ser rico em profecias, era rico em oração e contemplação. Então perceba que aqueles homens se inspiraram em Santo Elias, subiram ao Monte Carmelo para viver plenamente a profecia e a oração. Por isso que às vezes até nós pensamos, em certo sentido, que Elias fundou o carisma do Carmelo. Por quê? Porque foi a inspiração fundante. Os homens se inspiraram na pessoa de Elias e subiram ao Monte Carmelo. E ali, aqueles homens que habitavam em ermidas, como que casinhas no alto do Monte Carmelo, erigiram uma capela no centro destas ermidas, no alto do Monte Carmelo, dedicada à Virgem Maria, de onde passaram a serem conhecidos como irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Todo mundo passou a conhecê-los como irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Assim nasceu a Ordem do Carmelo. Os anos foram passando, as perseguições naquele lugar foi aumentando, e aí aqueles homens tiveram que sair do Monte Carmelo, descer do Monte Carmelo e fundar conventos em toda a Europa, migraram para a Europa. E aí a Ordem do Carmelo passou a integrar o conjunto das ordens chamadas mendicantes na história da igreja, composta também pela Ordem Dominicana e pela Ordem Franciscana. Então, essas três ordens na igreja são conhecidas como ordens mendicantes, onde os homens escolheram viver um voto de pobreza, castidade e obediência de maneira plena. Pois bem, os anos foram passando, a ordem passou por diversas mudanças e transformações, até chegar ali no século XVI, no ano 1500 e pouco ali. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, entra no Carmelo, contando aí os seus 20 e poucos anos de idade, e ali ela tem uma experiência profunda. Após 20 anos já de vida no Carmelo, ela tem uma experiência profunda de oração, que ela chama de sua conversão, e ali ela percebe que falta alguma coisa que se perdeu ao longo dos séculos. Pois perceba, na época de Santa Teresa, o Carmelo já existia há mais de 3 séculos. Então Santa Teresa resolve pedir autorização para fundar um mosteiro carmelita que vivesse com mais radicalidade aquilo que os primeiros viviam. Ou seja, mais silêncio, mais oração, menos membros nas comunidades para que o espírito de oração e de recolhimento fosse mais forte. Então perceba, só para você entender, na época de Santa Teresa, o mosteiro onde ela morava, o mosteiro da Encarnação, contava com mais ou menos 200 irmãs. Isso mesmo que você está ouvindo, 200 irmãs dentro de um só mosteiro. Então era quase impossível manter o espírito de quietude, de oração, de contemplação. As coisas já começaram a se perder. Então Santa Teresa começa a ficar incomodada com aquilo e não fez uma revolução, não quis mudar a estrutura da coisa. Não, ela pediu simplesmente para que fundasse outro mosteiro, ainda integrado à Ordem do Carmelo. Ela não quis fundar uma nova comunidade, mas um mosteiro carmelita onde houvesse apenas 13 monges. Por que 13? Para seguir o exemplo dos apóstolos, que eram 12 mais Jesus.
somando no total de 13. Então 12 irmãs, 12 monjas, mais a madre superior. Concedido esse desejo, Santa Teresa então passa a fundar, né? Ela acabou por fundar o Mosteiro de São José. Primeiro mosteiro teresiano, podemos chamar assim. Nesta mesma época entra um jovem na Ordem do Carmelo, dessa vez um rapaz, né, no ramo masculino do Carmelo, e esse rapaz hoje nós conhecemos como São João da Cruz. Então ele entra aí com seus 20 anos, ou melhor, ele se ordena com seus 20 e poucos anos, 22 se não me engano, e ele está extremamente incomodado pelo mesmo motivo. São João da Cruz, ele resolve entrar no Carmelo porque esperava uma ordem silenciosa, contemplativa. Mas, repito, as coisas foram mudando ao longo do tempo. Eram vários freis num convento só, né? Já não tinha toda aquela radicalidade que tinha no início. Ele estava muito incomodado, inclusive pensou em deixar a ordem e entrar para uma ordem um pouco mais austera, né? Um pouco mais dura, um pouco mais radical. Santa Teresa, ao saber do desejo desse jovem frei, deste jovem sacerdote, ela vai e fala assim: João, tenha paciência que nós vamos fazer um negócio aqui. Eu estou procurando justamente um frade, um frei, frade e frei é a mesma coisa. Estou buscando justamente um frade que funde um mosteiro a exemplo do Mosteiro de São José. Ou seja, um mosteiro com menos irmãos, um mosteiro mais silencioso, mais pobre, mais recolhido. Se você quiser assumir essa empreitada aí, seria muito bom. E assim acontece. Santa Teresa então começa este novo jeito de ser carmelita do lado feminino. São João da Cruz começa este novo jeito de ser carmelita do lado masculino. Aí o que aconteceu? Virou um sucesso tremendo. Os jovens da época começaram a se inquietar positivamente, percebendo a maneira com que aqueles carmelitas viviam e queriam entrar no Carmelo, mas não mais aquele outro Carmelo que eles já conheciam, mas o Carmelo de Teresa, o Carmelo de João da Cruz. As meninas queriam entrar nos mosteiros fundados por Santa Teresa. Os meninos queriam entrar no mosteiro, no convento fundado por São João da Cruz, para viver aquilo com mais intensidade. E aí o negócio foi crescendo, foram tendo que abrir vários conventos, e aí eles passaram a ser conhecidos como carmelitas descalços. Primeiro, né, de uma maneira coloquial, porque eu sempre colocava nos pés sandálias simples, né, calçados muito simples, ao contrário dos outros freis e irmãs que já usavam sapatos sofisticados, né, pelo costume da época, mas sobretudo por um movimento que existe na igreja chamado de descalcez. O que é a descalcez? É justamente se despojar, como tirar as sandálias dos pés, essa simbologia de deixar o luxo, deixar o conforto para se abaixar. Isso é a descalcice. Então é sobretudo nesse sentido que passa o Carmelo de Teresa e João da Cruz a chamar Carmelo descalço. Então agora você já entendeu como surgiu o Carmelo, que chamamos Carmelo calçado, e depois como surgiu o Carmelo descalço. E o Carmelo mensageiro do Espírito Santo? Como surgiu? De onde vem essa inspiração? Os anos passaram, os séculos passaram, e no século passado, há pouco tempo atrás, uma jovenzinha entra no Carmelo descalço. Essa jovenzinha é a nossa Madre Fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. Ela entra num Carmelo lá no Rio de Janeiro, o Carmelo Descalço de Santa Teresa. O nome, né, do convento onde ela morava se chamava Mosteiro de Santa Teresa. E ali, depois de alguns anos, ela recebe a inspiração do Espírito Santo de fundar um carisma baseado nos ensinamentos carmelitas, ou seja, de Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, que são todos eles descalços, carmelitas descalços. E ela recebe essa inspiração de fundar um carisma que beba do Carmelo descalço, mas no meio do mundo. E é isso que o nosso lema vai dizer, né? Contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo infunde no coração da nossa Madre Fundadora este desejo de sermos contemplativos no mundo. Contemplar, mas anunciar o Evangelho, anunciar o Espírito Santo, serem mensageiros do Espírito Santo. Então nossa madre sai do mosteiro e funda no ano de 1984 as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo,
que são irmãs carmelitas, mas que não vivem enclausuradas, não vivem como monjas, mas vivem ativamente a sua contemplação no mundo, evangelizando, pregando retiros, cantando, tocando e por aí vai. Tudo isso que você já conhece do nosso carisma. E no ano de 2003, alguns jovens, insistindo já com o nosso amado fundador para que tivesse um ramo masculino do Carmelo Mensageiro, acabam por entregar a sua vida ali e começa o ramo masculino em 2003. Então, no ano passado, nós, Carmelitas Mensageiros, os irmãos, completamos 20 anos de fundação. Perceba, só para concluir este vídeo, nós somos carmelitas, ou seja, homens de oração, de contemplação, de silêncio, mas também somos mensageiros do Espírito Santo. Ou seja, após descer do monte da contemplação, nós saímos para o mundo afora, anunciando, pregando, evangelizando, anunciando o nome de Jesus e a presença do Espírito Santo no coração das pessoas. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que você não perca os futuros vídeos aí do nosso canal. Deus abençoe, sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, Santa Teresa e São João da Cruz. Um grande abraço e até a próxima.